Sente-se por vezes inchado, pesado, como se o seu corpo não estivesse a funcionar como devia? Aquela sensação de que algo está preso, a tirar-lhe a energia e a alegria de viver? É uma realidade dolorosa para muitos de nós, especialmente depois dos 60. Sentimos-nos lentos, desconfortáveis e, por vezes, até um pouco envergonhados com a irregularidade do nosso sistema digestivo. Muitos recorrem a soluções rápidas e agressivas que mais prejudicam do que ajudam a longo prazo. Mas, e se eu lhe dissesse que existe um segredo? Uma forma incrivelmente simples e natural de ajudar o seu corpo a limpar-se por dentro, a sentir-se mais leve e com mais energia, usando algo que provavelmente até já tem na sua cozinha ou que é muito fácil de encontrar. Nesta nossa conversa de hoje, vamos explorar uma bebida especial que pode ajudar a limpar o seu cólon de forma suave e eficaz. Mas não é só isso. Vamos também descobrir alguns hábitos e alimentos simples que, em conjunto, podem transformar a sua saúde digestiva e o seu bem-estar geral. Fique comigo até ao fim, porque tem uma dica surpreendente que pode fazer toda a diferença e que quase ninguém conhece. Vamos então começar a desvendar este segredo, começando pela estrela da nossa conversa: a bebida de limpeza. Não se preocupe, não é nada complicado nem com ingredientes difíceis de encontrar. Estamos a falar de algo que a natureza nos oferece e que funciona como uma autêntica vassoura suave para o nosso interior. Imagine uma mistura simples de uma colher de sopa de psyllium em pó com uma colher de chá de fibra de maçã, dissolvida num grande copo de água. O psyllium, que vem da casca de uma planta, é uma fibra incrível. Pense nele como uma esponja mágica. Quando entra em contato com a água no seu estômago e intestinos, ele expande-se e transforma-se num gel suave. Este gel tem duas funções maravilhosas. Primeiro, ele amolece tudo o que precisa de ser eliminado, tornando a passagem muito mais fácil e confortável, sem o desconforto e o esforço que por vezes associamos à prisão de ventre. Segundo, à medida que este gel se move pelo seu cólon, ele age como um ímã para toxinas e resíduos antigos que podem estar agarrados às paredes do intestino há semanas, meses ou até anos. Ele agarra nessas impurezas e leva-as consigo para fora do corpo. A fibra de maçã, por sua vez, complementa esta ação. É rica num tipo de fibra, chamado pectina, que alimenta as bactérias boas do nosso intestino. Pense nestas bactérias como os pequenos jardineiros do seu corpo. Quando estão bem alimentadas e felizes, ajudam em todo o processo digestivo, reduzem a inflamação e fortalecem o seu sistema imunitário. Juntas, estas duas fibras criam uma sinergia poderosa, limpando e nutrindo ao mesmo tempo. A preparação é a coisa mais simples do mundo. De manhã, antes mesmo do seu pequeno almoço, coloque as fibras no copo, adicione água à temperatura ambiente, mexa rapidamente e beba de imediato. É importante beber logo porque o gel começa a formar-se muito depressa. E um passo crucial, que não pode mesmo esquecer, é beber outro copo de água pura logo a seguir. Este passo é fundamental. Por quê? Porque a fibra precisa de muita água para fazer o seu trabalho corretamente. Sem água suficiente, em vez de ajudar, pode até piorar a situação. Portanto, esta bebida não é apenas uma bebida de limpeza, é também um lembrete para começar o dia a hidratar o seu corpo. E isto leva-nos ao nosso primeiro hábito de suporte, que é tão importante quanto a própria bebida: a hidratação consciente ao longo do dia. Muitas vezes, com o passar dos anos, perdemos um pouco a sensação de sede. Não nos lembramos de beber água, mas o nosso corpo precisa dela desesperadamente. A água é essencial, não só para que a fibra funcione, mas para tudo o resto.
para a nossa pele se manter elástica, para as nossas articulações se moverem sem dor, para o nosso cérebro funcionar com clareza e para os nossos níveis de energia se manterem estáveis. Não precisa de se forçar a beber litros de uma vez. O segredo é ter sempre uma garrafa ou um copo de água por perto e ir bebendo pequenos golos ao longo do dia. Pense nisso como regar uma planta. Não a inunda de uma vez. Vai dando-lhe água aos poucos para que ela a possa absorver. O seu corpo é igual. Comece o dia com aqueles 2 copos de água, um com a fibra e outro a seguir, e continue a bebericar até a noite. Pode até adicionar uma rodela de limão ou umas folhas de hortelã para dar um sabor agradável. Para além da água, outro aliado poderoso que podemos adicionar à nossa rotina são as ameixas secas. Sim, este remédio antigo das nossas avós tem uma base científica muito sólida. As ameixas secas são ricas em fibra, claro, mas também contêm uma substância chamada sorbitol, que é um açúcar natural que atrai água para o intestino, ajudando-as a amolecer as fezes e a promover a regularidade. Comer 2 ou 3 ameixas secas por dia, talvez como um lanche à meio da tarde ou demolhadas e adicionadas ao seu iogurte de manhã, pode fazer uma diferença notável. É uma forma doce e natural de dar um empurrãozinho extra ao seu sistema digestivo sem recorrer a produtos químicos. É a sabedoria da natureza a trabalhar em harmonia com o nosso corpo. Portanto, veja como as coisas se começam a ligar. Começamos o dia com a nossa bebida de limpeza que põe o processo em movimento. Continuamos a fornecer ao corpo a água de que ele precisa para que a limpeza seja eficaz. E adicionamos um pequeno extra com as ameixas para garantir que tudo flui suavemente. Já são pequenos passos que, somados, criam um grande impacto no nosso bem-estar diário, fazendo-nos sentir mais leves, com mais energia e, francamente, mais felizes. Agora que já estabelecemos a base com a nossa bebida matinal e a importância da hidratação, vamos adicionar mais algumas peças a este puzzle da saúde digestiva. Pense no seu intestino como um jardim. Já pusemos a água e a vassoura para limpar o terreno. Agora precisamos de garantir que os trabalhadores desse jardim estão fortes e saudáveis. E quem são esses trabalhadores? São os bilhões de bactérias benéficas que vivem no nosso cólon, a chamada flora intestinal. A saúde deste ecossistema interno é absolutamente crucial para uma boa digestão e para a saúde em geral. Uma forma maravilhosa de cuidar destes pequenos ajudantes é através do consumo de alimentos probióticos. Iogurte natural e kefir são 2 opções fantásticas e facilmente acessíveis. O iogurte natural, especialmente aquele que diz com culturas vivas e ativas, é uma fonte rica destes bichinhos do bem. Tente escolher um que não tenha açúcares adicionados, pois o açúcar pode alimentar as bactérias prejudiciais. Uma pequena taça de iogurte ao pequeno almoço, ou como lanche, é uma excelente forma de repovoar o seu jardim interior. O kefir é outra opção ainda mais potente. É uma bebida láctea fermentada, um pouco mais ácida que o iogurte, mas que contém uma variedade ainda maior de estirpes de bactérias e leveduras benéficas. Pode encontrá-lo na maioria dos supermercados ou até aprender a fazê-lo em casa. Um pequeno copo por dia pode fortalecer imensamente a sua digestão, ajudar a reduzir o inchaço e os gases, e até mesmo melhorar o seu humor, pois há uma ligação muito forte entre a saúde do intestino e a do cérebro. Ao fornecer estes probióticos ao seu corpo, está a dar-lhe um exército de aliados que trabalham 24 horas por dia para decompor os alimentos, absorver nutrientes e manter os agentes patogênicos sob controlo. Outro elemento fundamental para a saúde do cólon, e que muitas vezes subestimamos, é o movimento.
Não estou a falar de correr uma maratona ou de passar horas no ginásio. Estou a falar de um movimento suave e consistente. Uma caminhada diária de 20 a 30 minutos pode ser uma das melhores coisas que faz pela sua regularidade intestinal. Quando caminhamos, não estamos apenas a exercitar as pernas e o coração. Estamos também a massagear suavemente os nossos órgãos internos, incluindo os intestinos. Este movimento estimula algo chamado peristaltismo, que são as contrações musculares rítmicas do intestino que empurram os alimentos e os resíduos ao longo do sistema digestivo. Pense nisso como dar um empurrãozinho suave para que as coisas não fiquem paradas. Se passa muito tempo sentado, o seu sistema digestivo também tende a ficar mais lento, mais preguiçoso. Uma simples caminhada depois do almoço ou ao final da tarde pode acordar o seu intestino e ajudar a que tudo funcione no ritmo certo. Para além de ajudar na digestão, caminhar melhora a circulação, fortalece os ossos e é fantástico para a nossa saúde mental, ajudando a limpar a cabeça e a reduzir o estresse. E o estresse, como sabemos, é um grande inimigo da boa digestão. Finalmente, vamos falar de um grupo de alimentos que são verdadeiros super-heróis para o nosso cólon. Os vegetais de folha verde escura. Couves, espinafres, agriões, todos eles são incrivelmente benéficos. São ricos em fibra, o que já sabemos que é essencial. Mas contém outro nutriente mágico para a saúde intestinal, o magnésio. O magnésio é por vezes chamado de relaxante da natureza. Ele ajuda a relaxar os músculos por todo o corpo. E isso inclui os músculos das paredes do intestino. Quando estamos tensos ou com falta de magnésio, os músculos intestinais podem contrair-se demasiado, dificultando a passagem das fezes. Ao consumir alimentos ricos em magnésio, está a ajudar o seu intestino a relaxar, permitindo que as coisas se movam de forma mais fácil e sem esforço. Tente incluir uma porção de vegetais de folha verde em pelo menos uma das suas refeições diárias. Pode ser numa sopa, salteados com um pouco de azeite e alho, ou mesmo num batido. É uma forma simples e deliciosa de fornecer ao seu corpo as ferramentas de que ele precisa para manter tudo a funcionar na perfeição. Veja como cada elemento se encaixa. A bebida de fibra limpa, a água hidrata, os probióticos equilibram, o movimento estimula e os vegetais verdes relaxam e nutrem. Não é uma única solução mágica, mas sim um conjunto de hábitos simples e gentis que trabalham em conjunto para restaurar a saúde e a vitalidade do seu corpo, de dentro para fora. Então, ao olharmos para trás na nossa conversa, percebemos que não se trata de uma única bebida milagrosa, mas sim de uma abordagem gentil e completa para cuidar do nosso corpo. É como cuidar de uma casa. A bebida de fibra de psyllium e maçã é a grande limpeza de primavera, aquela que remove o pó e as teias de aranha acumuladas nos cantos. A água que bebemos ao longo do dia é a manutenção diária, que mantém tudo a brilhar e a funcionar sem problemas. Os alimentos probióticos, como o iogurte e o kefir, são os guardiões da casa, garantindo que apenas os convidados certos entram e que o ambiente permanece equilibrado e seguro. Os vegetais de folha verde com o seu magnésio são como o óleo que colocamos nas dobradiças das portas, garantindo que tudo abre e fecha suavemente, sem ranger nem prender. E a caminhada diária? Essa é a brisa fresca que entra quando abrimos as janelas, renovando o ar e trazendo nova energia a todo o espaço. Cada um destes hábitos por si só é benéfico. Mas quando os juntamos, eles criam uma sinfonia de bem-estar que ressoa por todo o nosso corpo. Talvez esteja a pensar que é muita coisa para começar de uma só vez. E tem toda a razão. A beleza disto é que não precisa de ser perfeito desde o primeiro dia.
Comece com uma coisa. Talvez apenas com a bebida matinal e o copo de água extra. Faça isso durante uma semana e veja como se sente. Depois, na semana seguinte, talvez adicione uma caminhada de 15 minutos depois do almoço. Pequenos passos, dados de forma consistente, são muito mais poderosos do que grandes mudanças que não conseguimos manter. Lembre-se, o seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e de se reequilibrar. Só precisa que lhe dê as ferramentas certas e um pouco de tempo. Seja paciente e gentil consigo mesmo neste processo. E agora, como prometido, quero partilhar consigo aquela dica surpreendente que pode praticar no conforto da sua casa. É uma técnica de automassagem abdominal muito simples. Deite-se de costas, com os joelhos dobrados e os pés apoiados na cama ou no chão. Coloque as mãos sobre a barriga, do lado direito, perto da anca. Com uma pressão suave, comece a massagear em movimentos circulares, subindo em direção às costelas, depois atravessando para o lado esquerdo e descendo em direção à anca esquerda. Siga o caminho do seu intestino grosso, sempre no sentido dos ponteiros do relógio. Faça isto durante 5 a 10 minutos, respirando de forma calma e profunda. Esta massagem suave ajuda a estimular mecanicamente o movimento no cólon, encorajando os resíduos a moverem-se ao longo do seu caminho natural. É uma forma maravilhosa de se conectar com o seu corpo e de lhe dar uma ajuda extra, especialmente naqueles dias em que se sente mais parado. É um pequeno ato de cuidado que pode ter um grande impacto. Gostaria muito de ouvir a sua história. Já experimentou alguma destas dicas? Tem algum remédio natural que funcione bem para si? Partilhe a sua sabedoria nos comentários abaixo. A nossa experiência coletiva é um tesouro e podemos aprender muito uns com os outros. Se esta nossa conversa lhe foi útil e lhe trouxe alguma inspiração, por favor, deixe um gosto no vídeo. Esse pequeno gesto ajuda a que mais pessoas encontrem esta informação e se juntem à nossa comunidade. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal para não perder as nossas próximas conversas sobre como viver com mais saúde e vitalidade em qualquer idade. Lembre-se sempre, cuidar da sua saúde não é uma obrigação. É o maior presente que pode dar a si mesmo. Viva a sua vida da melhor forma, com energia, leveza e muita alegria. Até a próxima.